Nesse vídeo eu vou tratar a respeito do Ibovespa, que já acumula uma alta de mais de 10% nesse ano, o Ibovespa em dólares ainda mais do que isso por conta da queda do dólar, e também vou te mostrar aqui um título público do governo federal que está pagando IPCA mais 8%. Olha o tamanho dessa taxa. Também vou trazer aqui algumas ações que ainda estão baratas apesar dessa alta da bolsa. Vem comigo. Como você que já me acompanha há algum tempo sabe, o ideal não é comprar nas altas. Com uma alta de 10%, a gente não está no melhor momento para aportar em ações. Ainda assim, existem oportunidades na Bolsa de Valores. Por quê? Porque o Brasil está muito defasado. Nós negociamos hoje ao índice preço-lucro abaixo da nossa média histórica. Historicamente, o índice preço-lucro do Ibovespa negocia em 11 vezes lucro e estamos negociando em 9 vezes. Ou seja, mesmo com essa alta, a Bolsa brasileira ainda está barata. Claro que você precisa ter uma alocação estrutural bem definida na sua carteira, onde você tem um percentual para ações, um percentual para exterior, tudo bem definido, mas ainda temos oportunidades na Bolsa brasileira. E eu vou te mostrar aqui. Claro que com essa alta toda, a gente tem algumas ações aqui batendo máxima histórica, por exemplo, Itaú, JBS, BB Seguridade passando de R$40. Algumas ações aí superaram máximas. E você vai perceber que as ações estão subindo apesar de o juro futuro, por exemplo, DI1F26, estar acima de 15%. Sabe o que isso diz pra gente? Que a Bolsa Brasileira está tão descontada que mesmo com esse juro acima de 15, o pessoal segue comprando, até acima do esperado. Capital estrangeiro entrando em bolsa também, além dos títulos públicos. Dá para ganhar dinheiro de todos os lados, tanto da renda fixa quanto da renda variável. E você vai notar que a Bolsa Brasileira sobe dessa forma não só pelo valuation atrativo das empresas, mas porque a alta do juro, principalmente realizada na última reunião do Copom, jogando a Selic para 14,25, mostrou ao mercado que o Banco Central atual está comprometido, sim, com manter a inflação minimamente controlada ou tentar alcançar essa meta. É claro que a inflação na meta parece até utopia, mas pelo menos tentar chegar na banda de até 4,5% é isso que eles estão tentando. E aí fica esse juro real enorme. Por quê? Porque a nossa inflação ainda segue descontrolada. Mas, pelo menos, o Banco Central sinalizou ainda a sua independência no trabalho de controle da inflação. É por isso que a bolsa sobe. Isso é positivo. Isso dá mais segurança para o gringo colocar o dinheiro aqui na Bolsa de Valores. Mas olha só, eu falei que tem o IPCA mais 8. E sim, chegamos no IPCA mais 8. Quando você abre aqui o site do Tesouro Direto, de novo, voltamos a ter o pré-fixado acima de 15%. 15% ao ano. Sabe quanto que isso dá depois que você paga o imposto e também a taxa de custódia da B3, que é de 0,2% ao ano? 15,07%. Eu vou tirar 15% de imposto. Então eu multiplico por 0,85 e ainda vou tirar 0,2, que é a taxa de custódia. Logo, me sobra 12,6%. 1% ao mês, em termos de juros compostos, juros sobre juros, a gente está falando de 12,68. Portanto, essa taxa aqui de 15,07 bruta, antes de descontar impostos e taxas, a gente está falando praticamente de 1% ao mês. Com risco de crédito zero. Sim, zero. O risco de crédito é zero. Porque não há como você supor que o governo vai te dar calote. O calote que o governo poderia te dar por conta da inflação, ante eventual necessidade do governo imprimir moeda, papel moeda, imprimir dinheiro para saldar as suas dívidas. Mas você não receber nominalmente o valor e a taxa contratada, o risco acaba sendo zerado. 1% ao mês. Hoje, sem fazer nada, você coloca o seu dinheiro nas mãos do governo, financia a dívida pública, ganhando 1% ao mês. Isso desestimula a atividade econômica. Mas você está aqui olhando na condição de investidor. Então você quer saber, cadê esse IPCA mais 8? O IPCA mais 2029, que o prazo é curto, então o risco é bem baixo, está pagando mais que os outros IPCA mais aqui. Já chegou em IPCA mais 7,87. Caso você não saiba, historicamente, o IPCA, desde o Plano Real, que data de julho de 1994, o IPCA ele vem acumulando uma alta de aproximadamente 7%. 7%. A inflação aqui no Brasil não é brincadeira. Sendo assim, 7 do IPCA mais 7,87, 14,87 aproximadamente. Algo muito próximo do que o pré-fixado está pagando. Isso mostra pra gente que a inflação implícita no Brasil seria de 7%. É isso que o mercado está projetando
no final das contas. Você acha isso razoável? Parece que o mercado só está olhando para o histórico. Até que é razoável, mas é uma inflação bem alta. E cadê o IPCA mais 8, Luan? Está aqui embaixo no Educa Mais. IPCA mais 8,02. Você tem noção do tamanho dessa taxa? Esse título, o Educa Mais, ele está aqui como 2026, mas na verdade ele vence em dezembro de 2030. Por quê? Porque você acumula até 2026 e depois os pagamentos ocorrem em 60 meses. Então é assim que funciona. Então o que importa é o vencimento que está aqui do lado. Por exemplo, esse 2065, ele consta que é 2065, que é a fase de acumulação, só que a fase de usufruto de pagamentos vai até 2084, mais 20 anos. Então é isso que nos diz aqui IPCA mais 8,02 do Educa Mais 2026. Ainda assim é uma taxa muito elevada. A gente está falando de 8% de ganho real, ganho acima da inflação. Isso que é ganho real. Claro que o governo tributa o IPCA do próprio título, então ele tributa a inflação na prática. Se você tira todos os impostos e taxas, a gente está falando de quase 6% líquido de ganho real. Quase 6% líquido. É uma taxa bem expressiva para você investir sem risco. Quando eu falo sem risco, risco de crédito. Claro que tem marcação a mercado. Onde que você não tem marcação a mercado? Tesouro Selic. Só aqui. Só nesses dois títulos que você não tem risco aí de perder dinheiro mesmo, se fizer um resgate antecipado. Ainda assim, para quem quer se planejar, é uma excelente oportunidade de renda fixa. Dentro aqui dos títulos com juros semestrais, você ainda tem o 2035, pagando IPCA mais 7,64, que também praticamente dá 5% de ganho real. Só que aqui o imposto é maior porque a cada pagamento semestral de juros incide a cobrança de imposto. Então isso aqui só é ideal para quem quer viver de renda via renda fixa ou colocar uma parte da sua carteira para viver de renda via renda fixa. Pelo menos aqui nesse título você tem um certo planejamento, no sentido de eu só vou utilizar a parte de ganho real, né? Então eu tenho ali o IPCA, que é a inflação, eu só vou utilizar 5% do juro que é pago. Na prática, você vai receber ali 6% ao ano. Então, utilize só 5%. Pronto. É 3% a cada trimestre. Será 3% a cada semestre. Você só utiliza 5% no total. E já há estudos mostrando que se você utilizar na renda fixa brasileira 5%, então de uma taxa de 12 utilizar 5%, você está relativamente protegido da inflação e seu patrimônio pode perdurar aí por vários e vários anos. No mínimo 30 anos, mas vai até mais do que isso você sabendo fazer uma boa gestão. Claro que talvez você precise de algum auxílio, por isso nós temos a nossa consultoria financeira. Só clicar aqui embaixo para conhecer a Lumen Consultoria, onde a gente vai montar a sua carteira, acompanhar e tirar todas as dúvidas que você tenha. O atendimento é diretamente conosco. Caso você tenha interesse, conheça aqui embaixo. Em relação às ações, nós temos, por exemplo, no setor financeiro, Banco do Brasil, negociando ao indicador preço-lucro de 6,25, ainda barato, negociando abaixo dos R$ 29, nosso preço teto é superior a esse, então ainda haveria margem de segurança, não tanto, claro, igual eu falei, o melhor momento foi aqui, mas talvez você não tenha tido coragem de acumular aqui, ou talvez o seu asset allocation apontava para não aporte nesse momento, aí foi algum equívoco na hora de acumular na carteira, ou então você já estava concentrado, por isso que você não comprou. Temos ainda no setor financeiro o Banco ABC, negociando abaixo de 5 vezes lucro, com indicador preço-valor patrimonial de 0,80. Mesmo com a alta do Ibovespa, esse banco não se recuperou tanto, ainda se encontra bem descontado. No setor de saneamento básico, temos a Sanepar, negociando a 5 vezes lucro, muito abaixo da média histórica, muito abaixo da média do setor hoje. Indicador preço-valor patrimonial de 0,76. Está com desconto aqui, uma bela margem de segurança também. No setor elétrico temos a CEMIG, que apesar de ter tido uma queda no lucro líquido, isso se refletiu nas cotações. A ação voltou a negociar abaixo dos R$ 15, que parece ser um preço interessante. Ainda no setor elétrico temos a ENDE negociando a 7,42 vezes lucro. E detalhe, pode parecer que a ENDE seja cara por negociar nesses múltiplos, mas o que acontece é que a ENDE raramente negocia com PL de 7, 5, 6, 7 vezes lucro. Olha só aqui o histórico da ENDE. A média da empresa é de negociar em 11,57 vezes. Isso mostra pra gente que o mercado está bem pessimista com a ENDE. O que acontece é que a ENDE passa por ciclos específicos de investimento e distribuição de dividendos. Quando ela está passando por ciclo de investimento, como é o caso atual, ela tem um payout de 55%. Quando ela passa por esse período e entra numa fase de distribuição mais de proventos, o payout dela sobe para 100%. E subindo para 100%, comprando nos preços atuais, por exemplo, claro que já foi melhor, né? As pessoas tiveram oportunidades aí de comprar 33, 32 ENDE,
você pode esperar um dividend yield aí de pelo menos 8, 9 ou até 10%, dependendo do preço que você comprou. No setor de seguros, já não temos mais tantas oportunidades, na verdade, as ações estão bem precificadas. Se fosse para escolher uma, eu ficaria com a Caixa Seguridade, mas como eu disse, não é assim uma grande barganha. O setor de seguros já ficou um pouco mais esticado, mas ele deve continuar se beneficiando desse juro elevado aqui no país. Então, o ideal é que você já tenha uma ação do segmento de seguros na sua carteira antes dessa alta. Se quiser começar a montar a posição, você até pode, mas saiba que já não está tão barata a ação desse setor. No setor de telecomunicações, você tem uma small cap, que é a Unifique. Reportou resultados ali no quarto trimestre bem sólidos. Não é uma exímia pagadora de dividendos, claro, ela está crescendo, mas você consegue até os R$4 pelo menos 6% de dividend yield para uma small cap. E veja, esses múltiplos dela aqui são múltiplos bem abaixo de Vivo, que é a Telefônica Brasil, abaixo da TIM. Então ela tem um enorme desconto, principalmente por ser small cap. Então o pessoal fica mais pessimista. E veja que ela saiu de um IPO tendo uma queda forte. Então os preços atuais, eles estão aqui já desde 2023, a ação está andando de lado, e com resultados consistentes. O problema do IPO é que a ação sai muito cara, e geralmente no pior momento para o investidor, que aqui em 2021 o juro ainda estava baixo, mas já estava começando a acender forte. Depois que começou a acender forte, a ação desaba. Então você vai perceber que o pior momento para a gente comprar ações é quando está o oba-oba de IPO, que aí todo mundo está querendo vender. E o melhor momento é agora, que não tem nada de IPO, o mercado de crédito está dominando, que todo mundo quer colocar dinheiro em renda fixa, ainda assim a gente viu que o capital estrangeiro está colocando dinheiro em ações. Então hoje nós temos grandes oportunidades, tanto no mercado acionário, quanto no mercado de títulos públicos federais. E ainda, para quem investe no exterior, e é ideal que você invista uma parte do seu capital no exterior, essa correção do dólar, oriunda desse ingresso de capital estrangeiro no Brasil, também é uma oportunidade para você aumentar a posição. Então você tem oportunidades para todos os lados. Não ignore esse momento, porque pode ser um momento decisivo para você acelerar em vários anos a sua liberdade financeira. Lembrando que eu mostro os movimentos da minha carteira para os membros do canal e deixo a minha carteira pública ali, e até os movimentos em tempo real que eu faço, compra e venda, eu deixo para o membro Carteira Mirai, caso tenha interesse em se tornar membro. Se ainda não é o seu momento, não tem problema. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu mostro passo a passo para você escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá que é de graça.